Paz, Senhor, a todos os irmãos em Jesus Cristo. Aqui quem vos fala novamente é Luan, Diácono Luan, juntamente com a nossa professora irmã Cláudia Sampaio. Estamos aqui iniciando a última lição, desse primeiro trimestre de 2021, nossa lição de número 13, que tem por tema voltado os olhos para a bendita esperança. A gente tem estudado esse trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo, nós, assembleianos clássicos, e estamos encerrando hoje falando dessa bendita esperança, que todos nós temos e que é a razão de nós sermos crentes, em Cristo Jesus. O textuário da lição, ele vai falar aqui, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:13. A verdade prática nos diz que a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Antes de nós iniciarmos a leitura bíblica, eu vou orar e peço que os irmãos que estão em casa ali conosco, para que nós possamos ouvir Deus falando através dessa lição. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos, Pai, para aprender mais de Ti. Que Tu possa, meu Deus, nessa tarde, nessa lição, ter misericórdia e mais uma vez usar para conosco, nos instruindo, para que possamos aprender mais de Ti, para que possamos, meu Pai, ficar mais firmes em Ti, para que possamos suportar as dores e as crueldades desse mundo até a Tua bendita volta, Pai, porque essa é a nossa esperança. Nos ensina, nos instrui, fortalece-nos, Pai, porque precisamos de Ti. Em nome de Jesus, nos usa nessa tarde para que possamos falar de Ti, meu Deus, para todos aqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro e te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão Cláudio? Eu vou então ler aqui a leitura bíblica, que foi utilizada como texto base dessa lição, dessa nossa última lição desse primeiro trimestre de 2021. E peço que os irmãos que estão em casa, que não têm a revista, acompanhem a leitura que está lá em Atos, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. Amém? Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Que diz assim o texto: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós vos foi recebido em cima no céu, adivinha assim como para o céu os viste ir. Amém? Glória a Deus por isso. A lição é muito rica, irmão Cláudio? Nesse sentido, despertante, sobre sentido. Escatologia, fala um pouco, escatologia sobre o arrebatamento e a vinda de Jesus Cristo, Verdade. A lição, ela nos traz uma gloriosa lição, que é nos trazer de volta para a bendita esperança, Aquilo que nós temos como sendo a razão da nossa vida cristã. A esperança, segundo alguns autores falam, ela pode ser traduzida como uma expectativa favorável, algo que a gente está esperando de uma forma bem-vinda, E sobre isso eu gostaria de ler um texto, irmão Cláudio, lá em Romanos, no capítulo 8, quando Paulo está falando sobre essa esperança, ele vai utilizar esse argumento, em Romanos 8, versículo 24 e 25. Ele vai nos falar que a esperança, ela é algo sobrepujado para que nós possamos, caminhar firmes nessa nossa vida cristã. Romanos 8, 24 e 25 fala assim: Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, a bendita esperança a qual nossa lição está introduzindo, ela se refere justamente àquilo que nós estamos esperando, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para vir nos arrebatar. Essa é a esperança da igreja, porque é isso que Jesus nos prometeu, tanto na passagem que nós lemos, confirmada pelos varões que estavam com aqueles servos, como também
em relação a tudo aquilo que Jesus instruiu aos seus discípulos nos seus últimos tempos. Também aqui fala também, né, aqui acerca da vinda de Jesus Cristo, que essa convicção de que o nosso Senhor pode voltar a qualquer momento tem um impacto em nossa prática, nossa vida prática, né, de evangelização, né? Foi a aula que foi ministrada há 2 domingos atrás, né? Então, aquele que está esperando Jesus Cristo, ele tem que evangelizar, tem que cumprir com o ídolo do Senhor. Também fala que essa prática, nós temos que estar em santidade, né? Santidade é nós estarmos separados do mundo, o pecado viver no mundo, mas estar separado. E também fala dessa fidelidade com o Senhor a respeito dos dons espirituais que Ele dispensou para nós, né? São dons, são ferramentas de Deus que Ele nos concede à igreja, para que a gente possa fazer a sua obra para a edificação da igreja e do nosso próximo, né? Então são práticas que nós temos que viver no nosso dia a dia. A evangelização, em santificação e em fidelidade. E isso é muito importante, né? Porque a gente vem estudando isso durante o trimestre, né? A gente vem vendo que essas práticas, elas são aquilo que demonstra o verdadeiro pentecostalismo, né? Não é só o oba-oba, não é só palavra de vitória, mas é a vida em prática, uma vida voltada para a pregação da vinda de Jesus Cristo. Então essa esperança, ela não é somente a nossa base, mas também é aquilo que nós devemos viver, né, como sendo o alvo da nossa demonstração cristã. A vida cristã, ela é voltada para a esperança da vinda de Jesus Cristo e a nossa ida para a glória eterna, né, para morar com Jesus eternidade. Então, a bendita esperança, ao qual falou o autor dessa lição, ela vai aumentando justamente na medida que o tempo vai passando, né? Muitos dizem, mas eu escuto essa história que Jesus vai voltar desde criança, né? Os próprios apóstolos escutavam isso, né? Que Jesus vinha, porque o próprio Jesus falou, eu virei de novo. Mas isso não deve ser tido apenas como uma história, como o pessoal da carochinha, né? Como alguns dizem. Pelo contrário, a cada vez mais vem se aproximando essa verdade. É isso que nós devemos ter na nossa vida, essa esperança. Ela vem se concretizando a cada dia, né? Ela vem se confirmando a cada dia. A gente vê isso, né? Nos acontecimentos do mundo. Então, nossa bendita esperança, ela deve estar firmada cada vez mais, como a irmã Cláudia falou, seja na prática da evangelização, seja nas práticas, né, de oração, de santificação, como foi citado aqui, porque isso é o que nos vai garantir para quando Jesus vir, nós estejamos preparados para ir com Ele, né? O interessante, Luan, é que o próprio Jesus falou, como você falou agora, né, que voltaria, está escrito lá em João 14, né, do 1 até o 3, e essa fonte é a fonte mais segura que pode existir para nós, o próprio Cristo, né? O próprio Jesus, ele falou, ele testificou que ele voltaria. Então é a fonte segura, porque Jesus nunca mentiu. É verdade. Né? Podia chamar ele de tudo qualquer outra coisa, até de demônio ele foi chamado, mas de mentiroso, Jesus nunca foi chamado, porque tudo que ele falava, né, ele vivia, porque a palavra de Deus fala lá que os discípulos de Emaús falavam que, pro próprio Jesus, eles não conheceram Jesus, não reconheceram Jesus, né? Jesus perguntando o que é que eles estavam falando, que estavam tão tristes, eles perguntaram assim, tu não ouviu falar de Jesus o Nazareno, que foi um poderoso em obras e em palavras? Então Jesus era poderoso naquilo que ele fazia, né? Ele fazia, ele cumpria e colocava em prática. Então a nossa maior fonte é o próprio Jesus Cristo, né? É verdade. Bem, breve o Senhor virá. A vinda de Cristo, né? A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e noites, né? E isso a gente não pode ter dúvida. Foi isso que o texto nos revelou, né? O próprio Jesus falou, eu vou vir. Ele não disse quando nem como viria, no sentido literal. Ele deu pistas, digamos assim. Mas ele deixou bem claro que o tempo ele não era certo que nós soubéssemos. Mas é certeza que ele virá, porque como a irmã Cláudia falou, ele falou para o seu discípulo lá em João 14 que ele viria, não nos deixaria órfãos, e quando ele visse, nos levaria para onde ele estiver, nós estejamos também. Então, a vinda de Cristo é algo certo, né? E é fundada, como a gente falou, numa esperança, numa certeza. Inclusive, isso é um fundamento, né, lá da fé que o escritor dos Hebreus falou. A gente não vê, né, a gente tem a fé que foi um dom de Deus. Então, a gente crê que a vinda do Senhor Jesus é algo que vai acontecer, porque esse é o fundamento da nossa fé. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os âmbitos do cristianismo concordam que Jesus Cristo um dia voltará.
não sabemos quando isso irá ocorrer. Alguns até estipulam, né, irmã Cláudia? Alguns tentam criar teorias, outros até afirmam que talvez era para ter vindo há muito tempo atrás. Mas a verdade é que a gente crê que Jesus Cristo vem. O importante não é saber quando ele virá. O importante é saber como nós estaremos no dia que ele vir. Porque é interessante, porque a gente vai ver, a lição ela vai sempre nos exortar que essa é uma verdade que vai acontecer. Então a gente não precisa se preocupar se vai acontecer, mas como nós estaremos quando ela vai acontecer. Isso é interessante porque a gente não precisa ficar se preocupando com interpretações, né? Ah, vai vir dessa forma, vai acontecer, vai vir depois da tribulação, vai vir antes. O fato é que nós devemos estar preparados para quando ele vir, nós sejamos recebidos por ele, sejamos arrebatados por ele, né? É o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4, né? No capítulo 15, quando Paulo, mais uma vez escrevendo a uma igreja estabelecida, vai falar sobre esses detalhes, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 15, ele fala assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum predeceremos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Então, não só Jesus disse que voltaria, mas o seu apóstolo Paulo e seus demais discípulos confirmaram essa afirmação. Então, é uma certeza, né? A vinda do Senhor é algo inevitável, é algo que vai se cumprir. A palavra mesmo disse que passariam os céus e as terras, mas a palavra dele não se passaria antes de ser cumprida. Ou seja, tudo que está escrito aqui na palavra de Deus vai se cumprir. Então, se a vinda de Deus, de Jesus Cristo, está escrita, é porque vai acontecer. Isso só nos leva a crer essa verdade, porque muitas coisas que foram escritas já aconteceram, muitas coisas que foram escritas estão acontecendo. Então, só nos leva a crer nesse futuro, na vinda de Cristo. Que o que ele falou é real, e nós temos que aguardar a sua vinda com alegria. Com certeza. Né? Tipo, essa é a definição da bendita esperança, né? Algo que a gente espera com alegria. Com alegria. Né? Com alegria, porque é o nosso anseio. E isso é uma promessa de Jesus, né? A gente falou, a irmã Cláudia leu aqui, João capítulo 14, versículo do 1 ao 3, quando Jesus falando aos seus discípulos, né? Dando um consolo para os seus discípulos, quando ele estava ali explicando que iria ser morto, iria ser tirado do meio deles. Ele explica, ó, eu vou, mas eu voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também, né? Não vos deixarei órfãos. Então é um consolo que Jesus está falando. E que aqui, como nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, ele nos instruiu a consolar também uns aos outros. Com essa palavra de quê? De que ele um dia vai voltar. Então não nos cabe ficar discutindo quando ele vai vir ou em que momento. Mas sim que devemos estar juntos, né? Anseiando por essa volta de Jesus. Para que onde ele estiver nós estejamos também nos livrando de toda essa incorruptibilidade, dessa corruptibilidade que existe aqui na terra, né? Dessa tristeza, de todo esse enfado que existe aqui. Agora, nós temos que ter consciência de uma coisa, né? A Igreja de Cristo, que essa preparação é agora, é hoje, né? Porque nós temos que estar preparando, que a gente, nem o próprio Jesus não sabia, né? Só o Pai sabia. Ele está esperando a ordem do Pai, né? Vai, meu filho, buscar tua noiva, né? Então nós temos que estar preparados hoje, aqui, agora, é hoje. Né? Não adianta estar brincando, achando, demorou muito. É como aquelas pessoas falaram lá em Pedro, né? Mas ele faz tanto tempo, né? Que você relatou que ele vai vir, não veio ainda. Então, na igreja, infelizmente, tem muitos que estão pensando dessa forma também. Com certeza. Né? Tem muitos que estão pensando, então é bom estar alerta, é bom estar preparado, se preparar hoje, estar preparado hoje, porque Jesus pode vir a qualquer hora. Os sinais estão aí. Os sinais estão se cumprindo. Com certeza. Né? Os sinais, a natureza está dando o seu grito, está falando, o céu, né? A natureza, a iniquidade. Quando a gente começa a meditar no que está acontecendo, quando você vê que uma mãe pega um recém-nascido, cordão umbilical, coloca dentro do saco de plástico, coloca no lixo, joga no lixo, isso é um grande sinal da vida de Cristo. Né? Quando, e tantas outras coisas, femicídio, homossexualismo, a natureza aí, terremotos,
desastre, coisas absurdas estão acontecendo, sinais da vinda de Cristo. Com certeza. Nós não estamos enganados, né? O Senhor está falando, o Senhor está dizendo, eu estou voltando. É verdade. Então nós temos que estar preparados hoje, agora. E essa pandemia, né, irmã Cláudia, ela veio, alguns dizem até como sendo uma peneira, né, espiritual para ver quem de fato, né, estava aos pés de Cristo verdadeiramente, porque muitos, né, ao estar dentro de casa, parece que tiraram, alguns dizem, tiraram férias, né? Então, de lockdown também de Jesus Cristo, Férias né? de Cristo, Férias né? de Férias de Cristo, Cristo. exatamente. Deixaram de se aproximar de Deus, né, de ler a palavra, enfim. Isso demonstra que, de fato, a volta de Cristo está vindo, porque ele falou, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. E isso é confirmado nesses fatos, quando as coisas apertam, então, verdadeiramente, aqueles que são cristãos continuam, mas os que não são, né, eles se afastam, né? E uma das coisas que a gente pode tirar uma base de como está a nossa vida espiritual é a escola dominical. Vamos falar de escola dominical. Não está havendo aula nos domingos, né? Está com 2 domingos, né? 3 domingos que está sendo ministrada a aula online, né? E aí, você está estudando em casa? Nós estamos estudando em casa? Nós pegamos nossa revista, nossa Bíblia, estamos fazendo nós estamos aprendendo, nós estamos buscando com o Senhor, com o Espírito Santo, aprender o que está escrito aqui na revista da Escola Dominical. Nós temos as ferramentas, revista e Bíblia, né? E acima de tudo nós temos o Espírito Santo, que é o nosso professor maior. E aí, estamos estudando em casa? Nós erguemos o altar para o Senhor na nossa casa? Nós estamos adorando o Senhor na nossa casa, estamos orando na nossa casa. Esse é um momento, como você falou, que o Senhor quer da igreja uma aproximação familiar. Familiar, né? Nós compramos uns instrumentos para a Rebeca, um violão, um pandeiro, uma flauta de brinquedo. E ali a gente toca com esses instrumentos para fazer o culto doméstico à noite, né? Uma lê a palavra, uma louva, uma hora. E enquanto a gente está louvando, está lá 2 tocando. Aí eu lembrei da bandinha, das Mulheres de Fé. E ali, irmãos, o que é que eu estou querendo falar com isso? É que Jesus, ele está esperando do povo dele, que o povo dele erga um altar para ele dentro das nossas casas. Nós não estamos na igreja, mas a igreja começa na nossa casa, né? Então, é isso que nós temos que estar atentos, estar preparados. Porque Jesus pode vir agora na pandemia e nós no lockdown dentro das nossas casas. É verdade. Né? Jesus pode vir nesse momento em que não tem ninguém na igreja. E aí devemos estar preparados aqui e agora, hoje, tem que ser hoje. Na prática da evangelização, como irmã Cláudia, como é que nós vamos evangelizar? Se nós estamos dentro de casa, entregador de água, entregador de gás. É verdade. O rapaz da internet, como já foi na casa 2 vezes, caiu a internet. Aquela pessoa que passa pedindo ajuda, que passa pedindo uma esmola na sua porta, na nossa porta, o nosso vizinho, a nossa vizinha. Tem várias maneiras de pregar o evangelho, o próprio WhatsApp, né? Você pode pregar para seus amigos, então não tem como... não tem desculpa, né? Não tem como se negar. É verdade. É interessante, né, o que a senhora falou sobre a questão da dúvida, né? As pessoas perguntando, eu escuto essa história, e a senhora falou de Pedro, né? Instruindo aqueles que questionavam. Então, gostaria de ler com vocês, né? 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 4, que traduzem o diálogo nesse sentido, né? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda, né? Questionando a Pedro sobre Jesus. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, né? Ou seja, eles estavam questionando, cadê a volta de Jesus? Queria mudar tudo, né? Que ele queria estabelecer um reino novo. Porque desde que os pais, ou seja, os anciãos, né? Que contavam essa história, morreram, que está tudo igual, eles diziam. E aí Pedro vai falar no versículo 8, né? Do capítulo 3. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão embrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. É justamente isso que a irmã Claudinha ressaltou, é a preparação, né? Vai vir como ladrão. Jesus falou, se o pai de família soubesse a que horas viria um ladrão, vigiaria e não deixaria o ladrão entrar. Mas nós não sabemos. E a questão da preparação é algo tão assim, porque
a palavra de Deus diz que vai vir como um abrir e fechar dos olhos, né, a volta de Jesus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então, não é algo que vai dar tempo de se preparar. Isso. Então, não é que a gente vai, Jesus chegou, se prepara aí, vai lá comprar o azeite, como, né, Jesus instruiu naquela palavra. Não vai dar tempo. Então, a preparação é hoje, né? Pode ser agora, pode ser daqui a 5 minutos, como a gente sempre ressalta. Então, o fato é que a gente não sabe quando vai vir, mas vai vir. E quando vai vir, será que nós estaremos preparados com o nosso altar erguido, né, irmã Cláudia? Preparados para essa vinda? Será que vai ser na pandemia? Será que é só quando todos estiverem vacinados? A gente não sabe. A gente sabe é que ele vai vir. E ele não tarda, como o apóstolo Pedro falou aqui. Ele apenas quer que nenhum de nós pereça. De modo que somente com a santificação, que é o modo como nós veremos a Deus, né, é possível estar preparado para quando o Senhor vir nos arrebatar juntamente com ele. Entra também a questão da evangelização. Exatamente. Né? Senão que todos venham arrepender-se. Né? É nós não sermos egoístas, não queremos a salvação só para nós. Isso. E obedecer a ordem, o mandamento de Jesus. Né? Isso. Ide e pregai o meu evangelho. Exatamente. Porque ele mesmo falou, né, que a palavra, né, ele viria quando a palavra dele se cumprisse, né, em todos os confins da terra, de Samaria até Judéia. Então, é nesse sentido, a evangelização é algo não somente que confirma a nossa crença, né, a nossa fé, mas sim uma demonstração de que a palavra de Deus se cumpre até mesmo nos dias de hoje. E a demonstração também, amados, do amor de Cristo que reina no nosso coração. Como é que eu posso dizer que eu amo a Cristo se eu não levo essa coisa tão gloriosa que nós conhecemos, essa coisa tão extraordinária que, se nós formos meditar a nossa situação antes de conhecer a Cristo e hoje, nós vemos em meio a essa crise, nós estamos aqui, amados. É verdade. Nós estamos aqui felizes. Eu estava lá em casa estudando esses dias a palavra e eu chorei demais na presença de Deus. E disse, Senhor, Tu é muito bom, Pai. Porque nós estamos aqui, amados. É verdade. Nós estamos aqui contentes, felizes no Senhor, orando, intercedendo por aqueles que estão nos hospitais, orando pelas famílias que perderam seus entes queridos, orando pela equipe médica dos hospitais, orando por essa vacina. Essa é uma das nossas funções, interceder. Mas nós estamos felizes em meio à crise. E o que eu acho mais glorioso, Luan, é que ele não desampara os seus. É verdade. Ele não desampara os seus. Tem pessoas aí, irmãos nossos, que vivem por conta própria, que não estão podendo trabalhar, mas o Senhor não deixou faltar nada. É provido, né? O Senhor não deixa faltar, porque Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que provê. Então, é extraordinário a gente servir a um Deus todo poderoso, todo soberano, que cuida de nós. Cuida de nós. Bem, o dia do Senhor se aproxima, né? Diz o... A senhora quer falar mais alguma coisa, irmã Cláudia? Não, nesse ponto? assim, aqui a gente falar da segunda vida, né? Você ficou aqui, né? Verdade, O arrebatamento, né? Que essa segunda vinda, elas são divididas em duas etapas, né? A primeira etapa é o arrebatamento, é essa bendita esperança que nós estamos aguardando, essa bendita esperança. Então, o arrebatamento, que a gente vai ser tomado à força. Vai ser tomado à força, vai ser arrancado dessa terra. Glória a Deus, né? O Espírito Santo vai nos levar até Cristo lá nas nuvens, né? Nós não vamos sozinhos, não. É o Espírito Santo que vai nos levar. Mas vai levar quem? Aqueles que estão em santificação, aqueles que estão vigilantes, aqueles que estão fazendo a obra de Deus, né? E aí fala também da vinda de Jesus em glória, né? Que aqui é a segunda etapa, né? Que é a segunda etapa da vinda de Cristo. A vinda de Jesus em glória. No arrebatamento, nós vamos ser arrebatados, vamos nos encontrar com Jesus, né? Vamos adentrar na glória. Aí vai acontecer o tribunal de Cristo, que não é para condenação, porque para o céu não vai nenhum condenado. É para analisar as nossas obras aqui na terra, para recebermos os galardões, não é verdade? Isso. E logo após vem a bodas do Cordeiro. Apocalipse 19 retrata, fala dessas bodas, que é algo extraordinário. Fala das nossas vestes, fala do estilo da festa, fala do que vai acontecer, né? Então, essa segunda vinda, Jesus virá com todo o poder, com toda a glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com a sua igreja. Ele vem com a igreja para fazer o quê? Para colocar um ponto final em
toda sujeira que o anticristo está fazendo na face da terra, né? Porque enquanto nós estamos lá no céu, desfrutando das bodas do Cordeiro, aqui na terra está acontecendo algo terrível, que é a grande tribulação. São 7 anos, né, de que o anticristo vai reinar. 3 anos e meio ele vai enganar toda a humanidade, como se viesse com a paz, para instaurar a paz, para fazer tudo ficar muito bom, muito bem. Depois de 3 anos e meio, que a gente não pode adentrar muito aqui, por causa do tempo, ele vai se manifestar como filho da perdição, com toda a maldade, aquela besta que emerge do mar, né, das nações agitadas, né, ele vai vir com todo o poder de maldade. E aí, esse cenário, né, da vinda de Jesus em glória, no arrebatamento da igreja, né? Mas aqui está se referindo a quê? A vinda de Jesus em glória. Em glória. E é interessante, né, irmão Cláudio? Porque o arrebatamento, a característica dele é de que, como a senhora falou, é uma força bruta. Ele tem a característica de, além disso, ser algo inesperado, como a gente estava citando, e ser sobrenatural. Né? A gente leu lá em 1 Tessalonicenses 4 que nós iríamos até os ares. É algo sobrenatural, né? Nós vamos romper a gravidade da terra, se encontrar com Jesus lá no céu, e então vivemos com ele essa primeira etapa da sua segunda vida. Então, o arrebatamento ele tem essas características, né, para que a gente possa então confirmar a palavra que a gente leu aqui na leitura que a gente leu lá em 1 Tessalonicenses 4. A gente falou também que era uma promessa de Deus e que o dia se aproxima, né, irmã Cláudia? A senhora quer falar algum comentário sobre isso então? Não. A gente fala aqui, então, sobre lá, que está escrito lá em Hebreus 10:37. Né? Eu gostaria de ler com os irmãos, que é uma pequena passagem, mas que ressalta muito sobre a questão da nossa esperança, né? Como a gente está estudando essa lição. Hebreus, a senhora encontrou, irmã Cláudia? 10:37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Eu quero completar com 38. Pode. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós vamos falar isso aqui mais na frente, né? Amém? Então, o dia de Jesus, ele se aproxima, né? Alguns até, como a gente falou lá em Pedro, né? Alguns até duvidaram, desde aquela época inicial do apóstolo, e muitos hoje têm essa mesma dúvida no seu coração. Mas assim como essa palavra que nós lemos confirma isso, e confirma também lá na segunda carta de Pedro, o tempo de Deus, ele não tarda. Está preparado e vai acontecer. Então, se os tempos estão difíceis, eu tenho até uma coisa assim, irmã Cláudia, que eu acho que vai piorar. Vai piorar. Né? Alguns pensam, dias melhores virão. Dias melhores virão na glória, né? Mas aqui na terra, eu creio que as coisas só apertarão. Então, é nesse cenário que a gente deve estar mais confiante na volta de Cristo. Mas o que foi que eu li no 38? Que o justo viverá da fé. Como disse o profeta, né? Isso, ainda que não haja ovelha no curral, né? Ainda que o fruto da figueira minta, nós ainda assim esperamos pelo nosso Redentor, né? Pelo nosso Senhor Jesus. Ou seja, em qualquer situação. Exatamente. Em qualquer situação. O verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro cidadão do céu na terra. A gente tem que ver bem isso, né? Nós somos cidadãos do céu na terra e não da terra. Isso. Na terra porque nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos, né? Então, para que nós possamos nos manter, para nós acreditarmos nessa promessa, é preciso ter fé. Com certeza. É preciso ter fé. Porque o pessoal do mundo aí, esses crentes falam que vão ser arrebatados, falam que Jesus vai buscar eles. Quer dizer, muitos, uma grande parte aí no mundo, eles não acreditam, Isso. né? Não acreditam, por quê? Porque é por fé. É por fé. Se não for a fé, se não tivermos fé, nós não veremos ao Senhor. É verdade. Porque sem fé é impossível agradar. Impossível agradar a Deus. E é interessante porque enquanto o dia se aproxima, como a irmã Cláudia falou, né? Em vez da gente estar se entristecendo com as coisas piorando, a gente vem se alegrando, né? A gente vai se salmodiando, né? Porque a vinda do nosso Senhor está mais próxima. A redenção está próxima, né? Então isso é uma manifestação, como o autor deixou aqui, justamente do Espírito Santo que nos alegra, né? Isso. O derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, como já previa o profeta Joel, é justamente nesse sentido de fortalecer a sua igreja, para que a gente continue anunciando essa volta, né? Para que a gente continue se fortalecendo nessa esperança, nessa bendita esperança de que a gente um dia, quando Jesus nos arrebatar, vamos morar com ele eternamente. Então, a efusão, né, como o autor vai deixar aqui claro,
a difusão do Espírito Santo na sua igreja não é somente para que a gente faça festa de oba-oba, aquela eu chamo de marmota, sabe? Aquela marmotagem toda, aquela balbúrdia. Esse movimento de emoção, isso. né? Pelo contrário, é para que a sua igreja se edifique nessa promessa, né? Se fortaleça. Exatamente. Né? Aguarde essa bendita esperança. Confiante, preparado. Isso, os dons, né, que foram dados, como a gente até estudou nas lições, eles não foram dados somente para se amostrar, pelo contrário, foi para que nós nos ajudássemos, né, seja com palavra de profecia, seja com curas, seja com todas as difusões que o Espírito Santo dá para a sua igreja, é para que a gente continue se fortalecendo, para que a gente continue, né, crentes, literalmente, nessa promessa que foi feita para nós, né, por Jesus e confirmada pelos seus apóstolos. Em Joel 2:28-32, a gente vê o quê? A predição. Foi? Isso. Foi predito dessa efusão, desse derramamento do Espírito Santo. Aqui em Atos 2:16-21, a gente vê o quê? A concretização. Né? A gente vê Jesus, né, antes de ser assunto aos céus, preparando os discípulos, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido, né? A gente vê aqui em Atos 2, do 16-21, a concretização dessa profecia dita por Joel. Isso. Não é verdade? E aí a gente vê o quê? A gente vê a partir desse avivamento a partir da rua Azusa. Né? Grande acontecimento. Né? Eu trouxe até aqui uma revista. Olha como ela é tão velhinha. Olha aqui, revistinha das antigas, né? Que fala aqui desse movimento da rua Azusa. E eu queria ler um pouquinho aqui para os irmãos. Amém? A rua Azusa transformou-se em uma poderosa fogueira divina, onde centenas e milhares de pessoas de todos os pontos da América, ao chegarem atraídos pelos acontecimentos e para ver o que estava se passando ali, eram batizadas com o Espírito Santo e ao retornarem para as suas cidades, eles levavam a chama viva que alcançava outras pessoas. Olha aí, que coisa extraordinária. Em um edifício, olha o edifício, de forma quadrangular, que era um armazém de cereais, passaram a se reunir milhares de homens e mulheres sedentos da graça divina para interceder pela salvação dos pecadores e clamar por um avivamento, amados. E nós estamos esperando esse grande avivamento, mesmo nessa crise terrível. Todos estavam desejosos de vida abundante, de uma vida de triunfo sobre o pecado. O pastor William Joseph Seymour, não sei se se explica, não sei inglês, está aqui ele, ó. Afro-americano. Foi esse homem aqui que Deus usou para ser um instrumento através da pregação da palavra. Ele era um homem simples. Aquele não era um homem de grande eloquência, de grande conhecimento. Ele era um homem simples. Quando ele pregou a palavra de Deus, diz aqui os historiadores que ele sentava no púlpito, na cadeira, e colocava o rosto entre as mãos e passava o culto todo intercedendo. E nessa direção, nessa intercessão de um homem de Deus, o Senhor derramava poder naquele armazém, batizando, as pessoas eram cheias da graça de Deus, glorificando o nome do Senhor. E foi uma coisa tão extraordinária que se espalhou, e os repórteres, a mídia foi até lá saber o que estava acontecendo, né? E ali o que aconteceu? Chegou até 2 suecos, até Gina Vigre e Daniel Berg, e eles foram lá averiguar esse acontecimento e receberam de Deus esse poder e vieram para o Brasil, trazer para nós o Evangelho de Jesus Cristo. Que extraordinária essa lição, né? Aí eu lembrei, Luan, lá em casa, eu lembrei do pastor Carlito. Aqui essa igreja era onde? Um armazém de cereais, de forma quadrangular a estrutura dele. Aí eu lembrei, Senhor, a nossa igreja aqui começou numa garagem. Depois da garagem, o pastor Carlito comprou aqui esse terreno e começou a construir na lama. E ele foi apontado, ele foi escarnecido por muitos e dizer, olha, você é um louco, vai construir a igreja na lama. E o Espírito Santo trouxe tudo isso na minha memória. E aí olha o que Deus fez. Da lama transformou num templo glorioso para a glória de Deus, onde o Senhor já salva e liberta muitos, não é verdade? Aonde na frente dessa igreja que era na lama passa uma avenida principal que liga a metrópole, que liga as redondezas até
Jurema, até Araturi, até Fortaleza. Então, o que é que Deus quer de nós? Fé. O que é que Deus quer de nós? Renúncia. O que é que Deus quer de nós? Santidade, vigilância e confiança naquilo que Ele prometeu. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Exatamente. Memória saudosa, né? Essas coisas. E é interessante lembrar das nossas raízes, né? De onde é que, seja na nossa igreja, seja no evangelho que os pentecostais hoje, né, os assembleanos são aqui no Brasil, né? Ou seja, através de um homem, né, que se deixou ser utilizado por Deus, hoje nós fomos alcançados, né? Somos frutos, né? Dessa que todos chamam da Rua Azusa, né? De um pregador que ali, em um armazém, usado pelo Espírito Santo, salvou, né? Ministrou e espalhou, né? O poder de Deus para com os homens e qual hoje nós somos. Em 1906, Deus operou esse grande milagre. 115 anos atrás, né? É muito tempo, não é não? Estamos aqui hoje para a glória de Deus. Você está aí hoje para a glória de Deus. A igreja de Cristo está aqui na terra, fazendo toda a diferença para a glória de Deus. Satanás tenta de tudo para nos calar, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo, para nos calar. Mas Deus é Deus e quem manda na igreja é o Senhor, né? A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E é interessante que nessa questão do dia se aproxima, né? A gente falou sobre a questão dessa pandemia e eu estava, né, enquanto a gente estudava em casa, eu encontrei, né, se deparei com essa passagem, foi até citada aqui pelo autor, que é lá em Tito, né, no capítulo 2 do livro de Tito, nos versículos 11 ao 13, né? O apóstolo Paulo ali instruindo Tito, né, falando sobre as últimas coisas, instruindo de como ele deveria viver, né, até que chegasse o grande dia, né? E eu gostaria de ler com os irmãos, né, Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, né, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a gente vê ali Paulo instruindo a Tito, dizendo como ele deveria se portar, e até quando ele deveria se portar assim. É até a volta de Cristo. Então, não é em algum momento, não é só durante a igreja ou na rua. Durante os cultos, exatamente, né? Os cultos, né? É até a volta de Cristo. E é interessante porque aqui nessa tradução, ele fala que como deveria Tito viver? De uma forma sensata, justa e piedosamente. E viver de uma forma sensata é viver de uma maneira responsável, com prudência, estar em autocontrole e em total possessão das faculdades intelectuais e emocionais. A gente vê que é justamente isso que vem acontecendo de uma forma contrária com muitos crentes nesse momento, né, em momento de angústia. Muitas pessoas têm perdido o autocontrole, e até mesmo criando doenças, né, psicológicas, achando que está com determinada coisa. Por quê? Por causa do medo. E a gente vê aqui que, na verdade, Paulo está instruindo que nós deveríamos, né, logicamente se referindo a Tito, mas dando uma instrução a nós, que deveríamos viver de uma forma com autocontrole. Como é que a gente faz isso? Crendo nessa esperança. Crendo que Jesus é maior do que todas as tribulações, né, nessa terra, que Ele é maior do que tudo. E como a irmã Cláudia falou, a gente vive pela fé, né? Não é pelo que a gente tem ou pelo que a gente consegue comprar. Não é, porque assim, quando os nossos olhos estão voltados para os acontecimentos do mundo, a gente tira os nossos olhos dessa bendita esperança. Com certeza. Né? Se o servo de Deus, se o crente, se nós colocarmos os nossos olhos nessa bendita esperança, se nós confiarmos no que está escrito na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de conduta, é a nossa bússola, é o nosso mapa, o qual nós podemos nos conduzir em qualquer situação, nós vamos vencer. Nós vamos vencer essa tristeza, nós vamos vencer essa ansiedade, nós vamos vencer muita coisa. Eu costumo assim, como é que eu faço lá em casa? Eu aprendi a fazer uma respiração, que ela é muito importante, que os médicos ensinam. Essa respiração, que você inspira, segura o ar dentro dos pulmões e expira, solta, né? Para quê? Para que os nossos pulmões fiquem fortes, para que nós possamos ser fortalecidos, certo? E outra coisa também que eu aprendi também, a gente se movimentar na nossa casa.
Sabe, irmãs? Se movimentar, dá pra gente caminhar dentro de casa, dá pra gente fazer a caminhada verdade. no quintal, dá pra você dar uma corridinha dentro de casa, você sabe por quê? Porque isso conta ponto. Com certeza. Isso é importante, Luan, isso é verdade. importante, sabe? Não podemos espiritualizar tudo, Sim. meu povo, em nome de Jesus. Há uma espiritualidade de tudo, até do que o vírus não vai pegar fulano nesse canto, porque eu sou blindado. Não existe isso. Muitos que pensaram assim, irmãos, se deram mal. Sabe, nós temos que seguir as regras, enquanto essas regras não vêm ferir o que nos manda, na palavra de Deus, princípio de Deus. É verdade. Então são coisas que nós temos que aprender, nós temos que pedir que o Espírito Santo nos ajude, para que nós possamos sair dessa situação Isso, ileso, santo, com os olhos fitos no céu. com certeza. Isso é muito importante, né, nesses tempos. E outra confirmação, além desse derramamento do Espírito Santo, todas essas opções manifestas até hoje, o nosso modo de viver, existe um que, eu lembro sempre do pastor Carlito, a senhora falou dele, sobre a questão de Israel, né? O pastor Carlito sempre fala, né? Nosso pastor olhar e para Israel, ele é o relógio de Deus, né? Aqui na terra. Quando vocês virem acontecendo essas coisas com Israel, então sabei que o tempo está próximo. Foi isso que Jesus falou lá em Lucas, né? Quando ele falou, quando Israel estiver sitiado de inimigos, isso é uma confirmação de que o dia está próximo, né? Embora talvez alguns autores se refiram como se fosse a destruição do templo ali, essa também é uma implicação teológica, no sentido que isso aponta para os dias de hoje, né? A gente sabe que somente em 1948, ou seja, quase 2 séculos depois que Jesus foi levado, né, que veio aqui à Terra, é que Israel passou a ser considerado como um Estado soberano. Isso, num dia só. Num dia só. E desde então, todas as nações ao seu redor começaram a ser inimigas, né? Mais ainda afintas, porque também não foram reconhecidas como Estado soberano. E isso causa uma rivalidade, de modo que guerras são iminentes ali perante Israel. Mas até hoje Deus tem sustentado aquela nação. E a gente vê essa passagem, né? Passagem em Isaías 66, versículo 8, né? Que diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer a terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Extraordinário. Mas justamente Coisa tremenda, né? O Isaías profetizou, iluminado pelo Espírito Santo, e ela se concretizou, essa promessa, essa profecia, em 1948. Mas, Luan, nós estamos vendo um acontecimento do sinal da vinda de Cristo em Israel também, o tratado de paz. Sim. Com os árabes. Com certeza. Né? Já fizeram o tratado de paz, se não me engano, já com 4 ou 5 países, né, lá do Oriente Médio. Então, quando ouvir falar de paz, estais alerta. Estais alerta. Virá o quê? Virá o quê? Uma grande destruição. Quando ouvir falar de paz, nós temos que estar atentos, porque é mais o sinal da vida de Jesus Cristo. É verdade. E eu queria, né, justamente pegar essa passagem, mas, claro, se a senhora não tiver nenhum comentário, justamente já entrar no ponto 2, que é a exaltação e vigilância, né? Isso. Que é justamente uma necessidade que nos confirma, né, nos prepara para que quando esse glorioso dia chegar, nós não sejamos pegos de surpresa. Ou até melhor, como diz o apóstolo Paulo, nós sejamos pegos dormindo, né? Estejamos, pois, alerta. Esse dormir fala no sentido de dormência espiritual. Porque as 10 virgens, todas elas dormiram. Isso. Né? A gente tem que entender isso. Não é eu dormir porque eu vou dormir à noite, Isso, porque passou o perfeitamente. dia, eu estou cansada e a noite foi feita para a gente dormir, não é verdade? Se bem que a gente tem que acordar para orar, e agora mais do que nunca, né? Mas aqui fala da dormência espiritual. Isso. Dos crentes frios que estão dormindo, que não estão atentos aos acontecimentos. É verdade. E já nisso a gente pode ver que o próprio Jesus instruiu o seu discípulo nesse sentido, né? Jesus, quando ele estava ali nos últimos momentos da sua última oração, será que perguntou para o seu discípulo que o acompanhava, né? Pedro, Tiago e João, vocês não podem orar comigo em nenhum momento, né? Vocês, no momento em que é necessário orar, eles estavam dormindo, justamente fazendo um paralelo, né? No momento de hoje em que a angústia está reinando, pairando, será que nós estamos dormindo, como a irmã Cláudia falou, espiritualmente, ou nós estamos ali preparados, orando, anseando essa volta, né? Então, a necessidade da vigilância é algo essencial para que o crente que é salvo, que vai ser arrebatado com Jesus Cristo, seja de fato participante dessa promessa, né? E o vigilante, Luan, ele olha por cima da dificuldade. O vigilante.
Porque se nós fôssemos deixar de olhar para Cristo, que é o nosso provedor, que é o nosso salvador, que é o nosso advogado, né? Isso. Aqui do meu lado, Jesus é o nosso advogado no céu. Tem o pastor Cleilson também, que é o advogado aqui da igreja, né? Para a glória de Deus, né, amados? Mas fala de quê? Que nós temos que ver o que ninguém vê. Viu, amados? Nós temos que ver o que ninguém vê. O mundo está aí do mesmo jeito. A iniquidade está do mesmo jeito. Assassinato, morte, estupro, femicídio. Nunca se viu tanta criança jogada no lixo. Tantas como a gente vê agora. Sabe? Aquele endemoniado que apareceu na internet, né? Mandando as crianças andar dentro de casa com a vela, um lençol sobre o rosto, pegar algo do seu pai e esconder, mandou eles andar dentro de casa proferindo palavras diabólicas. Então nunca se viu tanta manifestação da iniquidade. Por quê? Porque quando a iniquidade se multiplicar, é sinais da vinda de Cristo. Então o vigilante, ele olha para cima da dificuldade, para quê? Para ver o que ninguém está vendo. A igreja de Cristo está alerta, ela está vendo, ela está enxergando, ela está contemplando os sinais dos acontecimentos. Isso é estar vigilante. Isso. O que é que o vigilante faz? O vigilante de uma escola? Ele vai ficar dormindo lá na escola? Não vai. Não. Ele vai ficar vigiando a escola. Eu já trabalhei em escola 32 anos da minha vida, eu sei o que é vigiar a escola, porque eu trabalhei à noite. Né? Saía 9h30 da noite e eu via como era que o vigilante fazia. Ele fica circulando a escola, olhando as salas, olha quem entra, quem não entra. E assim também o irmão que trabalha aqui na igreja, ele também é vigilante aqui na igreja. Então, qualquer coisa que ele vê de anormal, ele já vai entrar em contato com o pastor da igreja, com os irmãos da direção da igreja. Né? Então, o vigilante ele tem que estar atento. Ele tem que estar atento. O próprio Jesus falou, né, lá em Mateus 24:44, né, vigiai, pois não sabeis o dia e a hora que há de vir, não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor, né, Mateus 24:44, justamente reforçando essa questão de que nós não nos é dado saber o dia, mas apenas que nós devemos estar exortados a vigiar, né, como a irmã Cláudia falou, vigiar a todo momento, para que quando a volta de Jesus venha, nós estejamos prontos, né, preparados para subirmos com eles ao céu. Até dormindo, viu? Até dormindo nós temos que estar vigilantes. Porque até dormindo Satanás tenta contra a nossa vida. Verdade. Até dormindo ele tenta nos fazer pecar. Então nós temos que ter vigilância até quando nós formos dormir. Pedir ao Espírito Santo me dá sensibilidade para quando eu estiver dormindo, que o Satanás vir contra a minha vida, tu possa me despertar e eu entender o teu despertamento e me colocar de pé, orar e repreender. Sabe, eu estou falando de algo que acontece comigo, de algo que eu vivo. Até dormindo nós precisamos estar vigilantes. Então é importante essa questão. E é importante, como a gente está falando, orar, né? Como a gente falou. Será que a gente estava orando nesses momentos? E Jesus fala isso, né? Não é só vigiar. Ele fala que vigiar e orai. É o que está lá escrito em Marcos, né? Você que está com sua Bíblia, leia Marcos capítulo 13. Fala assim o versículo 33. Está de sobreaviso. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Ou seja, não adianta só vigiar, necessário orar. Primeiro vem, olha aí, primeiro vem o vigiar. Isso. Vigiai e orai. Porque só orar sem vigiar não passa de um sino batendo, né? Fazendo zoada, fazendo barulho. Exatamente. A palavra de Deus manda vigiar antes de orar. Porque se nós vigiarmos, a nossa oração vai ser recebida lá na glória. Com certeza. Vai chegar até os céus como um cheiro suave. E essa vigilância também, a melhor forma, Luan, de nós vigiarmos, sabe como é? É passar o tempo de espera cuidando da obra de Deus. Viu, amados? Cuidando da obra de Deus. Fazendo a sua obra dentro da igreja e fora da igreja. Essa é a melhor maneira de nos preparar para a volta de Cristo. Porque é o que a gente vê naquela parábola dos talentos. Não é verdade? Dois investiram nos talentos, o outro fez o quê? Enterrou. Fala de quê? De falta de vigilância. Não cuidou das coisas de Deus. Certo? Vigilante, a gente cuidar da obra de Deus, fazer a obra de Deus. Jesus não vem buscar aquele crente que não faz nada. Aquele crente que está parado, aquele crente que está só dormindo, só comendo. Mas nós temos que trabalhar. Trabalhar enquanto nós podemos, enquanto é dia. Trabalhar enquanto é dia, enquanto a noite não vem. Né? Nós vemos 3 parábolas. A parábola dos talentos, das virgens loucas, e a parábola, eu marquei aqui,
São 3 parábolas que Jesus... Se complementam, né, irmão? Que elas se complementam uma com a outra. São 3 parábolas. Eu tinha anotar aqui As referências. as referências e esqueci. Justamente para exortar, né, a questão da vigilância. Porque a gente está falando o que está escrito na Bíblia Sagrada, Isso, né? não é nada. Não, são 3 parábolas. Eu vou procurar agora. Pronto. É a parábola dos 2 servos. Dos 2 servos. É 2 servos, viu? 2 servos. Servo mau e servo bom. Mateus a parábola 25, das né? 10 virgens. Mateus 25, 45 até o 51. Mateus 25, 24, do 45 ao 51. Mateus 25, do 1 até o 11. E a parábola dos 10 talentos. São 3 parábolas que se encaixam, que Jesus falou que são parábolas, são verdades espirituais explicadas no nosso dia a dia. Né? Jesus usou o sal, usou a água, usou a luz para trazer verdades espirituais para o maior entendimento dos discípulos, para o maior entendimento dos seus ouvintes. Então, são 3 parábolas que Jesus usou para dar as últimas instruções para os seus discípulos sobre a vigilância. Então, a vigilância a gente pode confirmar como sendo algo necessário para que a gente... É uma demonstração, inclusive, dessa nossa esperança, né? A gente vigia porque a gente confia que ela vai se cumprir. E por não sabermos quando ela vai se cumprir, nós vigiamos hoje, oramos hoje, para que, se acontecer hoje, nós estejamos preparados para isso, né? E vigiar, amados, é um estado ativo, viu? E não a espera passiva. Nós não podemos esperar o Senhor Jesus sem fazer nada de forma passiva. Nós temos que estar em atividade. Eu estou orando todo dia para a gente voltar às nossas obras na casa do Senhor, adorar o Senhor, buscar o Senhor e fazer o ID nas quinta-feiras. Lá nas quinta-feiras sai um grupo de 7 pessoas, para poder pregar o Evangelho. Porque é uma das bases do pentecostalismo, é que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, transformou, me leva para o céu. É uma das formas que nós usamos quando vamos fazer o evangelismo, quando vamos pregar a palavra de Deus. Então, vigilância não é um estado passivo, não. É um estado ativo, ou seja, nós temos que estar trabalhando na obra do Senhor. É interessante também a questão dos alarmes falsos, né? O autor vai trazer à tona essa questão, e é interessante porque muitas pessoas, né, muitos intérpretes, alguns até profetas afirmam que existiam datas em que Jesus iria voltar. Segundo a interpretação dessa passagem, com essa vai ser no dia tal. E todos eles se frustraram, porque nem o próprio Jesus ousou dizer qual era esse dia, porque só cabe a Deus. Então é interessante a gente ter cuidado com interpretações, com passagem, né, no WhatsApp, que muitos falam, vai seguir assim, profetas e até mesmo sonhos, né, que alguns dizem ter. Eu sonhei que Deus falou comigo. Então, muito cuidado com isso, porque não nos cabe a nenhum ser humano, a nós, a dizer quando é que vai ocorrer ou não, porque isso está falado com Deus, né? Principalmente Deus sabe. Em 2019, teve aí umas profecias aí nas redes sociais, isso, que Jesus viria em 2020. Viu? Teve a profecia, muitos seguiram a este homem, muitos. E a decepção para ele foi tão grande que nunca mais eu vi ele nas redes sociais. Quantos foram assim também, né, irmão? Quantos foram assim? Então, muito cuidado com esses alarmes falsos, né? O próprio Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora em que ele há de vir pela sua segunda vez aqui nessa terra. Mas estáis preparados. Isso. Estejamos preparados. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer, amados, é o seguinte. É quando está ensinando e quando está pregando a palavra de Deus, usar a palavra me encaixando para nós mesmos. Sabe? Que eu acho que essa tem que ser a posição de um professor e de um pregador da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. Ela corta aqui, corta aí. Nós passamos a semana toda mastigando essa palavra. E Deus falando conosco. E Deus falando conosco. Deus nos alertando. Deus conversando conosco. O Espírito Santo nos alertando. Então, amados, a gente tem que trazer para nós. Muita gente a gente vai pregar, vai evangelizar, só fala para as pessoas como se nós já tivéssemos uma santidade tão grande que já estivéssemos já andando no céu. Nós temos que ter esse cuidado nessa forma de nós nos dirigirmos para as pessoas. A palavra de exortação é para mim, é para nós, é para vocês. Amém? Vivendo com fidelidade, né? Você quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Não. Amém. Então vamos passar para o último ponto, né? Para que a gente possa finalizar a aula, que fala sobre viver com fidelidade, né? A questão de viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus, né? Essa é a bendita esperança, como a gente citou lá no começo.
Então, assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo, né? E a fidelidade, ela se verifica justamente isso, no momento em que nós oramos, anseiamos por eles, nos santificamos, vivemos, pregamos. Isso demonstra fidelidade. Fidelidade com o quê? Com a palavra. Porque a palavra é quem nos instrui a ser assim, né? Como a irmã Cláudia gosta sempre de falar, a fé sem obras é morta. Então, a obra aqui não é somente na caridade, mas é também na obra de Deus, no sentido de multiplicar o povo dele, né? De trazer a palavra da salvação àqueles que não conhecem. É a maior obra. O próprio Jesus falou, né? Jesus falou, ide. E o Senhor mandou, Ele ordenou, amados. Ele ordenou. Eu fico imaginando assim, sabe? O que Deus tem falado ao meu coração. Desde 2020, nessa primeira onda dessa pandemia. Deus falava comigo que eu sempre gostei de evangelizar. Mas eu me levantei mesmo para o evangelismo, foi nessa pandemia. E Deus falava ao meu coração que Ele queria a igreja dele fazendo o ID. Que a igreja precisava despertar para fazer o ID, se bem que a nossa igreja é uma igreja missionária. É verdade. Né? Para a glória de Deus, a nossa igreja é uma igreja missionária. Nós temos um pastor que é um missionário, que é um homem que desbrava aí, territórios, que leva a palavra de Deus com os nossos irmãos que estão no interior. Nós temos aqui, né, missões com o presbítero Alisson, né? Nós temos vários. Então, amados, graças a Deus que a nossa igreja é uma igreja missionária, mas precisa mais. É preciso que a igreja se levante mais para fazer o ID do Senhor. Eu fico, nós há uns anos atrás, nós saímos às ruas do metrópole, nós fomos algumas vezes. Você não estava aqui ainda não. E nós saímos pregando o evangelho, né? Saímos, era uma igreja, juntava a sede, as congregações, e isso impactava. Isso impactou o Nova Metrópole, porque eu vi as pessoas assim, sabe? Imagine agora, amados, quando nós voltarmos, se nós quisermos isso. Vai ser necessário, porque as pessoas estão precisando urgentemente, enquanto Jesus não vem. É verdade. Né? Então, a fidelidade, ela se verifica nisso, né? Principalmente nisso, né? Segundo o autor da lição, a definição de fidelidade, viver com fidelidade, é a qualidade de ser cheio de fé, característica de quem é fiel, leal. O termo fidelidade, verdade, lealdade, pertence ao mesmo campo semântico da Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha na verdade e fidelidade. Jeremias 42:5, mostrando toda a boa lealdade. Tito 2:10. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito e constância nos compromissos assumidos. Eu gostaria de você ler isso também, junto comigo. A gente já leu o versículo, mas está lá em Hebreus também, no capítulo 10. Dessa vez, o versículo 36, onde o autor, né, falando ali sobre a questão dos seus ouvintes, né, seus destinatários da carta, falando sobre a questão da consolação que eles tinham com os encarcerados, com aqueles que eram afligidos por causa do evangelho. Ele falou no versículo 36, dizendo que, com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, fazer a vontade de Deus é tudo isso que a gente acabou de citar, é pregar o evangelho, porque a vontade de Deus é de que todos os homens se salvem, isso. É consolar uns aos outros, porque isso foi o que Ele fez conosco, para que, tendo feito isso, perseverado nisso, então, possamos alcançar a promessa de quê? De morar com Ele um dia para sempre no céu. Então, a palavra de Deus, ela deixa bem clara essa questão da necessidade da fidelidade, seja para com Deus, seja para com sua palavra, e seja para conosco entre nós, né? É necessário que a igreja se una para poder suportar esses tempos tão difíceis, né? Então, a fidelidade, ela também se verifica de Deus para conosco, né? A partir do momento que nós somos fiéis a Ele, Ele é fiel a nós, né? Então, a fidelidade, ela é uma via de mão dupla. Nós somos fiéis a Ele porque Ele é fiel a nós. Então, Ele é fiel em que momento? Em todos, né? No momento de angústia, no momento de alegria. A gente vê a fidelidade de Deus em todos os momentos, quando a gente verdadeiramente o serve, né? Com lealdade e com sinceridade. Bom você enfatizar isso. Porque tem gente pegando, tem pessoas que pegam esse versículo só. Deus é fiel. São infiéis e requer fidelidade de Deus. Ele é fiel ao ponto de não coadunar, ao ponto de não concordar com erros e com falhas. Nem com injustiça, nem com pecado. Isso. Né? Muita gente que, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é amor. E fazendo as coisas erradas. Deus é amor. Deus é fiel. Ele é tão fiel que Ele não vai negar aquilo que Ele prega na sua palavra. Aquilo que Ele fala na sua palavra. Sem a santificação, ninguém verá Deus, né? Então, se alguém pratica má obra, essa pessoa não é de Deus. Então, não tem como exigir a fidelidade de Deus se a pessoa não é fiel. Não tem bênção de Deus, não tem. Então, essa fidelidade é uma demonstração da nossa gratidão a Deus pela nossa salvação. E é uma característica que comprova que nós estamos ansiando por Ele.
Porque se nós não praticamos o que ele nos ordena, no que ele nos pede e nos instrui a fazer, como é que nós estamos então dizendo que estamos esperando a Cristo? E é interessante porque algumas pessoas, né, irmã Cláudia, gostam muito de esperar, mas Deus vai me abençoar, Deus tem feito prosperar essa pandemia, e não se preocupa com a vida celeste. E aí entra aquela passagem, né, de Paulo dizendo, se nós esperamos a Deus, a Cristo, somente aqui na terra, nós somos os mais miseráveis dos homens, né? Então a fidelidade é um ponto muito importante da vida cristã, para que a gente possa, né, caminhar e conseguir demonstrar a nossa esperança, essa bendita esperança da volta de Jesus Cristo. A senhora quer falar mais uma coisa nesse sentido? Então, a fidelidade de Deus é um dos atributos morais de Deus que reflete outras perfeições divinas, né? Então, Deus é fiel, como a gente falou, está escrito lá em 1 Coríntios 1, capítulo 9, né? Em Tessalonicenses 3 também, e de 2 Timóteo 2,13, a fidelidade de Deus é grande, como diz, né, o profeta Jeremias lá em Lamentações 3:23. É uma expressa absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a sua promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Né? Vai então, acontecer. Porque a palavra de Deus é dele, é quem diz. Se ele é fiel à sua palavra, então se ele é fiel, se ele é verdadeiro, e se essa palavra é a palavra de Deus, então ela vai se cumprir. A fidelidade, como sendo uma virtude cristã, é no sentido de que aquilo que é de Deus, se nós somos de Deus, nós refletimos essa fidelidade. Então, a partir do momento que nós concluímos que Deus é fiel, e se nós somos o reflexo de Deus, a partir do momento em que somos salvos e vivemos a sua palavra, então isso se reflete também em nós. De modo que a fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito Santo na vida do crente, né? A gente leu, não foi, irmão Cláudio? A gente estudou especificamente sobre a questão dos frutos, e ali a gente viu várias características que denotam justamente isso, né? A bondade, a benignidade, todas essas questões são atreladas a uma sinceridade. De modo que se eu afirmo que eu sou irmão, né, irmão Cláudio, em Cristo, então eu sou fiel a ela também nesse sentido. É uma demonstração daquilo que Deus é nas nossas vidas, né? Se ele é fiel a nós. Essa fidelidade, ela está relacionada com a fé. Isso. Né? E a fé o que é o fruto da confiança. Né? É uma virtude do fruto do Espírito, né? Que a gente ensina muito, a gente gosta muito, isso, né? É um fruto com 9 virtudes. É como você pegar uma laranja, você descasca a laranja, e quando você olha para aquela laranja, tem vários gomos, né? Não é verdade? Com uma tangerina também. Então, fidelidade e fé, elas estão atreladas. É o mesmo sentido, né? É o fruto da confiança. À medida que os cristãos amadurecem espiritualmente, eles descobrem uma força interior que resulta em fidelidade. Amém, amados? Cada vez que a gente vai amadurecendo espiritualmente, que a gente vai buscando a Deus, que a gente vai obedecendo ao Senhor, que o Espírito Santo tem a liberdade de operar em nós e que nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo, a gente vai amadurecendo espiritualmente e essa fé, essa fidelidade, ela só tende a crescer. Isso. Ela só tende a transbordar em obediência ao nosso Deus, em obedecer, em ajudar o meu irmão, em meu irmão me ajudar. Né? Quando nós estamos estudando aqui os professores, eu disse, Luanzinho, vamos. Ele disse, irmã, eu fico com um ponto, eu fico com um ponto. Não, vamos ministrar os dois juntos. Porque há uma cumplicidade, né? Eu quero o bem dele, ele quer o meu bem. Nós queremos o bem de vocês. Amém? Então, essa fidelidade, nós estamos ensinando por quê? Porque nós queremos o bem da igreja, queremos o bem do nosso irmão. Não é verdade? Então, fé e fidelidade são palavras comuns. São comuns, né? É uma das virtudes do fruto do Espírito. E ela, como é que ela nasce dentro de nós? Através do Espírito Santo, que ele frutifica em nós, né? O fruto do Espírito, ele vem de dentro para fora, é diferente dos dons. Os dons vêm de Deus para nós, vêm de fora para nós. Amém? Então, a fidelidade é uma virtude cristã, né? Por fim, o autor vai ressaltar sobre a questão de tempos e estações que Jesus, ao responder seu discípulo, citou, né? É o versículo 7 da nossa lição bíblica, lá de Atos 1, capítulo 1, né? Que fala assim, e disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aqui o autor ele vai dizer que a palavra tempo e estações, elas são utilizadas como sinônimos de estações, né? De intervalos de tempo que não tem uma definição, né? A palavra estações, a palavra tempos, ela significa um longo período, né? A irmã Cláudia vai falar mais um pouco sobre isso, mas a questão é... Falam que é o tempo de Deus, isso. É o tempo cromos, né? É o tempo de Deus, é o que Pedro fala. Pedro falou, exatamente. Ele falou, olha, um dia para o Senhor é como 1000 anos. O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? O que é que diz em Eclesiastes 3?
versículo primeiro, né? Tudo tem um tempo determinado por Deus, né? Então o tempo de Deus difere do nosso tempo. O calendário de Deus não é igual ao nosso calendário. Não é como eu quero, não era o que eu quero, é no tempo de Deus, que é o que se refere aqui ao tempo Cronos, né? Isso. E é justamente nesse sentido, né? Não é uma interpretação literal de que 1 ano é 1000 anos. Pode ser muito mais, né? Porque é apenas no sentido de dizer que o nosso tempo, como a Cláudia falou, não é o tempo de Deus. Então, se Deus estabeleceu algo, vai se concretizar no tempo dele, não no nosso. E a questão de Kairos, que é o que significa estações, é no sentido de que há uma ocasião, né? Eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino de Deus. Ou seja, muitos que já aconteceram e outros que vão acontecer, né? Que estão, inclusive, espalhados pela Bíblia, né? Então, não cabe a nós interpretar ou dizer que isso é isso, ou isso é aquilo, porque não nos cabe isso. O próprio Jesus acabou de ressaltar, nós lemos isso. O tempo e as estações, elas são de acordo com a vontade de Deus. A única coisa que nós sabemos é que é certo que irão acontecer. Da mesma forma que sabemos que vem a questão do verão, né, do outono, inverno, primavera, dessa mesma forma as coisas de Deus irão suceder. Não sabemos E Deus quando. Estabeleceu essas estações para quê? Para que o homem tivesse uma noção, como ele estabeleceu ali a lua, o sol, né, o quarto minguante, a lua cheia, a lua nova. Para quê? Para que o homem tivesse um entendimento dessas estações, para o entendimento do homem, para poder se caminhar aqui nessa terra. Exatamente. Então, a questão do tempo de estações é nesse sentido, dizer que é Deus quem sabe, é Deus quem estabeleceu. Cabemos a nós apenas confiar nisso, né? E esperar. Porque isso é o que Deus requer de nós, né? A fidelidade enquanto esperamos, enquanto anseiamos tudo aquilo que Ele prometeu a ser cumprido. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, não amados. E como é que nós vamos alimentar a nossa fé? Como é que essa fé vai crescer? Ouvindo o Evangelho. É ou não é? A fé, o que acontece? Ela cresce, ela nasce dentro de nós, Jesus falou que se nós tivéssemos fé do tamanho do grão de mostarda, nós diríamos para os montes, transporte dali para lá, falando de quê? Das tribulações, do que nós estamos passando. Isso é assim, que acha que é a fé que Jesus falou ali do grão de mostarda, né? Então a fé é a qualidade daquele que é cheio de fé. E nós vamos obter fé, a nossa fé vai crescer à medida que nós ouvimos a palavra de Deus, à medida que nós lemos a palavra de Deus, à medida que nós colocamos em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então essa qualidade, nós precisamos ser cheios dela. Amém? A senhora quer ressaltar mais algum ponto, irmã Cláudia, enquanto nós concluímos? Não, pode. Então, chegamos ao fim, né, dessa lição, chegamos ao fim também desse primeiro trimestre. Glória a Deus. Talvez não da forma que queríamos, né, porque queríamos vemos a igreja presente, unidos, mas aprove a Deus, né, segundo o seu tempo, estabelecer assim, e nós seguindo aquilo que não fere os princípios bíblicos, estamos aqui obedecendo pela segurança das nossas famílias, né, de todos nós. Então, que nós possamos continuar firmes nessa bendita esperança, orando, vigiando, crendo que vai se cumprir no momento determinado por Deus. Porque é isso que Deus espera de nós, né, aqui nessa terra. Que nós, então, possamos meditar nisso, confiar nisso e aprender. E instruir também. Pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, como a Cláudia ressaltou. Outra coisa, Joãozinho, nós não podemos ser crentes egoístas, né? O que nós aprendemos para transmitir. Foi a aula que a irmã Nete e a Débora ministraram no domingo, né? A questão do discipulado. Sejamos sempre discípulos, amados. Sejamos sempre discípulos, porque o discípulo ele aprende todos os dias. Sejamos sempre discípulos, para quê? Para que nós possamos fazer mais discípulos. Quando eu contemplo, eu fico muito feliz, quando eu contemplo assim, Luan, professor, o presbítero Cristiano, o diácono Robério, o presbítero Francisco. Sabe, amados, a irmã deram ministrando na aula domingo com a irmã Nete, e eu, maravilhada ali, feliz, eu digo, Jesus, muito obrigada. Porque bom é a gente fazer discípulos, bom é a gente ser discípulos, aprender sempre, aprender todos os dias. Não tem ninguém sabichão nessa terra que não precisa aprender todos os dias. É verdade. Amém? Então que nós possamos orar, amados, para que Deus faça o milagre, né, de retornarmos, né, a fazer a obra de Deus, e vamos ser diferentes, vamos fazer diferente, né? Escola dominical é a maior escola que existe na face da terra. É a faculdade do crente, e é de graça, viu, amados? Minha filha está fazendo uma faculdade online. E está pagando, viu? Está pagando. A nossa aqui é de graça. É verdade. Nossa aqui é de graça. Né? Nós não recebemos nada do homem. O que nós recebemos vem do próprio Deus. Né?
a gratificação de poder servir ao Senhor e servir aos nossos irmãos. Amém? Irmã Cláudia, ora por nós, finalizando? Amém. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus bendito e santo. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos por este momento tão especial, Senhor, de estarmos aqui na tua presença, aprendendo mais de ti, ensinando a tua palavra, meu Senhor da glória, e nos ajuda, Senhor, a estar vigilantes, nos ajuda a ser prudentes, nos ajuda a nos santificar cada dia mais, Espírito Santo da verdade, trabalha no nosso interior, Espírito Santo, frutifica em nós, Espírito Santo, o fruto do Espírito, frutifica em nós, Espírito Santo, a sabedoria, a esperança, a fé, nos ajuda para que nós possamos ser fiéis até o fim, porque está escrito na palavra de Deus, ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Em nome de Jesus.